Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série de costura aqui do canal. No vídeo passado eu te ensinei a tirar as medidas básicas do corpo. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você assista antes de continuar, porque nós vamos utilizar algumas dessas medidas para poder traçar a base frente desse molde. Esse molde é uma base para criar muitas peças lindas para você e para outras pessoas. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como criar essa modelagem base usando papel, régua, lápis e algumas outras ferramentas simples. Para cada molde, a gente pode precisar de medidas extras, e uma medida extra que a gente vai precisar para esse molde é o centro-frente. Essa medida vai do ponto do pescoço até a linha da cintura. Nós vamos usar um papel craft ou algum similar. Você pode até mesmo utilizar cartolina ou algum papel de presente que você tem aí. Nós também vamos usar lápis, régua reta, um esquadro para que a gente consiga traçar os ângulos corretos, fita métrica e uma régua para decote, que eu vou utilizar para desenhar a cava e o decote. Se não tiver régua de decote, não tem problema, você pode usar um prato ou até uma tampa, a gente só precisa fazer essa curva quando a gente estiver traçando os pontos do decote e da cava. A gente vai começar desenhando o retângulo da base da frente. A gente vai fazer um retângulo com a altura do centro-frente e a largura da medida do busto. E a gente vai também utilizar a medida do pescoço, a circunferência do pescoço. Eu vou utilizar aqui as minhas medidas como um exemplo, e aí depois vocês conseguem substituir a mesma medida. Eu vou deixar também aqui na descrição depois as fórmulas que a gente usa. Não se assustem que não é nada assim fora do normal, apenas algumas contas que a gente precisa fazer especificamente para a modelagem. Para começar, a gente vai utilizar essa régua aqui, que é o esquadro. O esquadro, ele tem esse ângulo de 90 graus, então é muito importante que a gente utilize ela quando a gente está traçando o molde. Eu deixo um pouquinho distante aqui da margem, pode deixar uns 3 centímetros mais ou menos, depende do seu papel aí, mas pode deixar um pouquinho de distância aqui na parte de cima e um pouquinho de distância aqui na parte da lateral também. Eu vou utilizar a canetinha, mas vocês podem utilizar o lápis aí na casa de vocês, porque fica mais fácil para apagar depois, né? Você usa a borracha também. Eu vou usar a canetinha porque ela fica mais escura, então vai dar para ver melhor as linhas que eu tô traçando. Então a gente vai desenhar aqui a vértice do ângulo reto, que é 90 graus. Vou usar aqui letras. Esse ponto é o ponto A. E agora a gente vai utilizar a medida do pescoço. A minha medida do pescoço é 34 centímetros. Vou jogar nessa linha aqui, ó, do A para o ponto B. Esse vai ser o ponto B. Você pode pegar a fita métrica e marcar aqui, ó. E esse vai ser o ponto B. O ponto C vai ser desse traçado aqui do B à cintura, que seria essa medida do centro-frente. Para isso, o meu esquadro ele é pequenininho, mas se você tiver um maior fica até mais fácil. Eu vou seguir a linha que eu tracei aqui e vou deixar mais longa, ó. Tô deixando essa linha mais longa e a partir do ponto B eu vou colocar então a medida do meu centro-frente, que é essa medida que eu vou explicar para vocês como que tira aqui no vídeo. O meu centro-frente é de 35 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, 35 centímetros. Do ponto B até aqui o ponto C. Marcando o ponto C, você vai usar de novo o esquadro pra gente ter esse ângulo bem certinho. E sempre que você estiver usando o esquadro, você vai ter essa base aqui, que é a linha reta, né? Você pode só encostar aqui na linha para você traçar o ângulo correto aqui, ó. E eu vou fechar na próxima medida, né, esse retângulo que a gente tá fazendo. Então, esse daqui, a gente mediu aqui o ponto A, ponto B, que é o pescoço, e o ponto C, que é a cintura.
No ponto D, a gente vai marcar a metade da linha B até a C. Aqui eu tenho 35 centímetros, então 35 dividido por 2, o meu vai ser 17,5. Então, eu vou marcar aqui 17,5. E esse aqui vai ser meu ponto D. Agora, a gente vai começar com as medidas aqui na horizontal. A gente vai começar primeiro com a medida A, agora nós teremos a A1, que vai ser a medida do pescoço dividido por 6 mais 0,5. Então, aqui nós temos a medida do pescoço, 34 centímetros, o meu como exemplo, dividido por 6 mais 0,5. O meu aqui deu 6,16, então esse vai ser o ponto A1. O 6,17 aqui vai ser 6 centímetros e mais ou menos 2 milímetros, tá? Porque ele tá chegando aqui no 6,1,7. Aí a gente marcou aqui, esse é o ponto A1. Quando a gente vai traçar aqui as linhas, por exemplo, aqui eu vou ligar agora a linha do pescoço, então sempre eu deixo aqui na lateral 1 centímetro de distância, que se você fizer ele, por exemplo, usar essa régua e fizer ele aqui arredondado direto, ele pode ficar com uma curva aqui bem na lateral e ele vai fazer um bico quando você for criar um molde. Então, eu sempre coloco 1 centímetro, porque aí você tem uma linha reta aqui, ó, e você vai acompanhar a régua dessa forma, ó. Vai deitar ela aqui até conseguir ligar os dois pontos. E marcar aqui o pescoço. Aí ele ficou uma leve curva aqui, mas ele não vai ficar completamente uma curva aqui na lateral, para realmente não criar o bico a hora que você for cortar o molde. Agora eu vou trabalhar com essa marcação aqui, que é D, vamos marcar o D1, que é a linha do busto. Então eu vou pegar a circunferência do busto, eu vou usar a minha como exemplo aqui, e dividir por 4. O meu aqui deu 20 centímetros e 5 milímetros, 20 centímetros e meio. Então, eu vou traçar também aqui, ó, uma reta. Vou usar o esquadro como base, que agora a gente tá traçando todas essas linhas na horizontal. E aqui nessa linha eu vou colocar então a minha medida de 20,5. E esse vai ser meu ponto D1. Aqui na lateral a gente vai acrescentar um ponto que é o D0. A gente só vai marcar aqui 1 centímetro, depois a linha D1 e marcar aqui o D0. E agora a gente vai marcar o D2, que são 3 centímetros a partir do D1. E esse ponto aqui a gente vai esquadrar para cima. Vou deixar aqui D2. Você vai ver que a gente está criando aqui um retângulo já. Eu vou fechar esse retângulo e esse ponto aqui no encontro da linha A com D vai virar aqui o A2, esse ponto aqui. Agora a gente vai achar o ponto A3, que é a queda do ombro que a gente vai fazer aqui para ele não ficar reto, né, demais. Então a gente vai fazer a medida de A2 a D2, vamos medir aqui para ver quanto tá dando essa linha. No meu aqui tá dando 21,5. Essa medida a gente divide por 5 e tira 1. Então, o meu ficou 21,5 menos 5 menos 1. Tudo aqui a gente tá falando é a medida em centímetros, tá?
Então, essa medida aqui vai ser a queda do ombro que a gente vai fazer, e esse é o ponto A3. E é claro, cada medida aqui vai variar conforme a sua medida. O primeiro número sempre vai ser a medida que que vai vir das suas medidas, vai ser sempre o número que vai vir das suas medidas, e o restante é os números que a gente está adicionando por causa do molde, né? São as fórmulas que a gente usa para a modelagem. Então, no meu aqui, o A3 é a caída do ombro, ele vai ser de 3 centímetros, 3,3 aqui. Marcar 3,3, então esse daqui vai ser o ponto A3. E agora eu vou ligar as linhas. Eu posso ligar agora o A1 ao A3. Aqui eu não tenho nenhuma curva, então não precisa fazer essa distância de 1 centímetro, tá? Só quando você estiver trabalhando com as curvas. Aqui a gente já tem a linha do pescoço e a parte do ombro. Agora a gente vai achar a medida F, que é essa distância da cava. É a curva que a gente faz para a cava, né? Então a gente vai achar aqui primeiro esse ponto para frente. A gente está traçando só o molde da frente agora. A gente vai medir do ponto A3 até o D2. O meu tá dando aqui 18 centímetros e meio. Agora a gente vai pegar esse número que a gente achou aqui do ponto A3 ao D2 e vai dividir ele por 3. O meu tá dando aqui 6,16. Agora a gente vai colocar essa marcação do D2 até o F de 6,16. Eu vou colocar aqui uma média de 6,2. E esse aqui é o ponto F. Agora que a gente achou esse ponto, que é o ponto F, a gente vai esquadrar ele para dentro. E do F ao F1, a gente vai colocar aqui 2 centímetros. Agora que a gente traçou toda essa parte aqui, vamos entrar com a curva para a cava, que é essa daqui, essa régua. E a gente pode ligar agora o ponto D0, F1 e A3. A gente pode virar aqui até onde ele conseguir pegar todos os pontos, ó. Agora a gente já tem a cava, vamos trabalhar na linha da cintura. A próxima medida aqui, ela vai ser a C2, e a gente vai traçar também na horizontal. Eu vou estender um pouco essa linha que a gente traçou aqui para a cintura, no ponto C. E só para a gente ter uma ideia, a gente está fazendo essa parte do molde, é como se a blusa, a parte da frente da blusa, ela tivesse dobrada, né? Então, a gente tem essa parte da frente, tem a outra parte, que seria a parte de baixo, como se fosse uma blusa, né? E ainda tem as duas partes da costas, por isso que sempre que a gente vai fazer uma medida, a gente divide por 4. E é a mesma coisa na cintura, né? Aqui a gente vai pegar a medida da cintura, a minha ela tá dando 70 centímetros, eu vou dividir por 4 e vou adicionar 2 centímetros, que é a pence. Então, eu vou pegar aqui 70 centímetros, vou dividir por 4 e adicionar 2 centímetros, que é por causa da pence que a gente vai fazer. E aqui eu vou ter a medida de 19,5. Então, esse valor de 19,5 eu vou jogar aqui nessa linha da cintura. Essa aqui vai ser a medida C2. Agora aqui eu já posso fechar. Eu vou pegar o ponto D0 até o C2, aqui a gente já tem a linha do busto e a linha da cintura, já tem a cava, a queda do ombro, né, que é para dar esse ajuste aqui na parte do ombro, e a parte também do pescoço, né, da curva do pescoço. Agora a gente vai traçar aqui o ponto ápice, que é do ponto D até o D3, a gente vai descer 4 centímetros, que é o padrão da modelagem.
Então, a gente vai marcar aqui do D ao D3, 4 centímetros. E aqui eu posso marcar o ponto D3. E esse ponto a gente vai esquadrar também pra dentro, lembrando que sempre tem que estar bem certinho aqui na linha, ó. Agora, a gente vai marcar aqui o ponto 0, que é o ponto ápice, o ápice do busto. Esse ponto a gente vai fazer a circunferência do busto, dividido por 8 menos 2. E o meu tá dando aqui 8,25. Então, a distância que a gente vai colocar aqui é 8,25. Então, vai ficar bem aqui no meinho, entre 8 e 8,5. Esse aqui vai ser o ponto 0, que é o ponto ápice. E aqui também a gente já tem a distância, né, do busto, dos pontos ápice, do lado, dos dois lados. Se você abrir o molde, você vai ter essa distância aqui do busto, que se você for desenhar, por exemplo, usar essa base para fazer um modelo que seja mais estruturado aqui na parte do busto, você já vai saber onde é o centro do busto para você poder desenhar, até como quando você for fazer uma lingerie, por exemplo, você vai saber onde que é aqui o ponto ápice. Agora a gente vai trabalhar aqui a parte da pence, que a gente adicionou 2 centímetros da linha da cintura. Esse ponto ápice vai ser o mesmo ponto que a gente vai utilizar para pence. A gente vai ter que esquadrar essa linha aqui do ponto ápice. Eu vou fazer com o ápice primeiro. E aí vai até o ponto da cintura aqui, ó. E aqui, como eu adicionei 2 centímetros aqui da pence, então eu vou colocar 1 centímetro para cada lado. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Minha caneta ela é um pouco grossa, então eu vou marcar com o lápis primeiro. E aí, do ponto ápice, bem aqui no centro, ó, eu vou fazer uma linha até a abertura da pence. E ela vai ficar assim, ó. Essa, então, é a base de modelagem da frente. Vou virar aqui para vocês verem melhor, ó. Essas aqui são as linhas que a gente colocou da parte do centro-frente, né, que vai do pescoço até aqui a parte da cintura. Essa aqui é a linha do busto. Essa daqui de baixo é a linha da cintura. E aqui a gente tem a linha do ombro. Obviamente, isso aqui é o molde base, então se a gente quiser colocar qualquer tipo de modelo, a gente vai usar isso aqui como base, para daí traçar em um outro papel e começar a desenhar uma modelagem de uma blusa, por exemplo. Essa aqui é a parte da frente, então a gente vai traçar agora a parte das costas. O molde da frente está pronto e essa vai ser a base que a gente vai utilizar para desenvolver blusas, vestidos e outros modelos sob medida. No próximo vídeo eu vou te mostrar como traçar a parte das costas e as adaptações necessárias para ele. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série. Obrigada por assistir e até a próxima!